Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Tem aqui a palavra de Deus, Mateus capítulo 6, verso 19. Jesus aqui, ele usa uma matemática simples e comparativa, usando os dois termos, os termos terrenos e os termos celestiais. Céu e terra, tesouros sobre a terra e tesouros celestiais. Os tesouros terrenos sofrem o efeito das traças, das ferrugens e também dos ladrões. Em contrapartida, no céu, esses elementos não estão presentes. Jesus Cristo usa esse texto aqui para mostrar duas coisas básicas: os valores terrenos e os valores celestiais. Mas aqui existe um ensino aplicativo sobre a questão da queda do homem e o que diz respeito antes da queda do homem. Ao estudarmos esse texto, temos que considerarmos a constituição humana, ou seja, o homem é formado de corpo, alma e espírito. O espírito é a parte mais elevada do homem, ou seja, a parte mais exaltada. Em segundo vem a alma, e em terceiro vem o corpo. Antes da queda, o homem vivia da seguinte maneira: a mente, a faculdade mais elevada, ela tem a função de perceber e depois de analisar. Em segundo lugar, vem os afetos, os sentimentos e as sensibilidades, envolvendo também aqui o coração. E por último, em terceiro lugar, vem a vontade, o poder mediante o qual podemos fazermos operações, ou seja, o poder mediante o qual pomos em operação as coisas que compreendemos ou que aprendemos. Temos aqui a questão da queda do homem, é que o homem houve aqui uma mudança ou inversão de valores. Assim, Deus fez o homem. Ele foi criado para compreender e para ser governado e controlado pelo seu entendimento. Esse era o homem antes da queda. Cumprir-lhe amar aquilo que compreende, não aquilo que não compreende. Após a queda, o homem passou a ser governado pelos seus desejos, afetos, paixões, impulsos e emoções. Antes, ele contemplava a vida por meio da mente, do entendimento, e agora ele contempla a vida por meio dos desejos, afetos, paixões, emoções e impulsos. Então essa é a mudança que aconteceu. Voltando, antes o homem contemplava a vida por meio do entendimento. Após a queda, o homem passou a contemplar a vida por meio dos desejos e afetos, paixões, impulsos e emoções. Isso é o homem debaixo do domínio do pecado. Hoje o homem se aproxima da verdade com seus preconceitos, gerados em seu coração. Faz com que o homem fique totalmente cego para as coisas vitais. Jesus Cristo aqui usa esse fator comparativo e dá um conselho: não ajunteis. A ideia aqui não é que a gente não ter as coisas na terra. A ideia aqui é não fazer com que as coisas que nós temos venha nos guiar ou venha ter-nos a nós mesmos.
ou seja, tornando-se assim o nosso Deus. Ele está dizendo que as coisas aqui eram para ser usadas, não para serem idolatradas. Essa é a figura comparativa de Jesus em relação ao céu e a terra, ou terra e o céu. Usaremos aqui esses tesouros terrenos. Nenhum desses tesouros terrenos tem a durabilidade eterna. Nenhum deles perdura para sempre. Não precisa nem argumentarmos, pois essa é uma verdade clara e lógica. Um exemplo que acontece é que o pecado, ele atua cegando a mente para as coisas vitais da vida. As coisas que duram para sempre, o pecado não deixa a pessoa fixar. Quando Jesus disse, não ajunteis na terra, mas ajunteis no céu, diante desse conselho de Jesus, a pessoa que vive debaixo do pecado, ele não atenta. Ele só atenta para as coisas terrenas como produto final da sua vontade, do seu desejo. Tudo se cumpre ali. Ele tem tudo ali. Existem pessoas que se orgulham da sua aparência pessoal. Certo que essa um dia vai passar, mas para a pessoa é como se não passasse. É algo eterno. Olhar dessa maneira significa ter a mente cega para o que é vital. O que é vital? É aquilo que dura para sempre, aquilo que tem um efeito eterno. E o que é secundário? É aquilo que temos aqui, mas enquanto estamos aqui, enquanto temos condições até de desfrutarmos. Entre os dois lados, Jesus coloca qual lado é mais concorrido, o lado terreno ou o lado celestial. As pessoas se preocupam mais dando o seu tempo, a sua atenção para as coisas materiais ou para as coisas espirituais. Qual dos dois a gente vai escolher um para vivermos para ele, ou se já estamos vivendo para um deles? Sabemos que não podemos servir aos dois ao mesmo tempo. Então, para as coisas terrenas ou para as coisas celestiais. Mesmo Jesus explicando, a pessoa não atenta para o que é celestial ou para o que é espiritual, visto que o pecado atua cegando a sua mente para aquilo que é vida, para aquilo que é eternidade, para aquilo que é eterno. Mas os seus sentimentos que afloram, que dominam, faz com que ele se prenda em elementos terrenos como se fossem elementos eternos. Bem sabemos que não são. Isso após a queda. Os afetos, as paixões, os impulsos, as emoções, os desejos, esses falam mais alto do que o entendimento. Então, diante dessa situação, Jesus Cristo está aqui mostrando os dois lados, aconselhando as pessoas a juntarem tesouro no céu, em contraste com a juntar tesouros na terra. Hoje o homem se aproxima das coisas terrenas e olha para elas como se fosse algo eterno. Às vezes, coisas terrenas, devido ao estado do homem em pecado, a pessoa troca os valores maiores pelos valores menores. Mesmo diante de uma explicação lógica e clara, o pecado não deixa a pessoa olhar. A pessoa vai se prender naquilo que seus desejos estão ali ligados, às suas paixões, aos seus impulsos, às suas emoções. Não é que as emoções são coisas erradas,
mas é que não pode estar na posição que deve estar, ou que deve estar na posição mais alta é o entendimento. É ele que deve governar e não os sentimentos. Então o homem debaixo do pecado, ele é governado pelos sentimentos, pelos afetos, pelos impulsos, paixões e emoções. Esses são os elementos que, através dos quais essa pessoa olha para a vida. Até em questão de igreja. Ele chega na igreja, ele se prende, ou seja, ele é guiado por esses elementos, até diante da palavra de Deus. Ele vai ver, ele vai tirar ou vai extrair aquilo que serve para os seus apetites. Apetites esses não espirituais, mas apetites carnais. Jesus coloca aqui que uma parte é passageira e a outra parte é eterna. E aí Jesus Cristo aqui compara um com o outro e dando um conselho bem prático, dizendo que quando a gente ajunta tesouro nos céus, ali não haverá nenhum tipo de deterioração. Vai continuar intacto, não vai sofrer mudanças, não vai sofrer perca. Se a pessoa junta na terra, a ideia aqui é que a pessoa tem esses elementos como produtos finais da sua vida. A pessoa ama coisas pequenas, coisas que não devem ser amadas. A pessoa ama como se fosse o produto final. Então existe essa ideia aqui em referência à queda e é referência antes da queda. Então Jesus está pregando aqui para o homem caído. Mas antes do homem caído, o homem era governado pelo seu entendimento. E agora era governado pelo sentimento. Esse é o efeito da queda. Todo homem que está guiado pelo pecado, a lente que ele olha para as coisas é por meio da lente dos afetos, das paixões, dos impulsos, dos desejos e das emoções. Sendo as emoções coisas reais e naturais, mas devido ao efeito do pecado, ela sofre mudanças, fazendo com que ela se encaixe naquilo que as paixões está conectada, ou seja, é um elemento a ser instrumentalizado pelas paixões. Por isso que Jesus Cristo está aqui falando que a única maneira de acumular tesouro nos céus é a pessoa tendo um coração novo, pois no fim ele diz: onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Então, coração novo, visão nova, e aí Jesus Cristo vai dizer: assim a pessoa está capaz de acumular tesouros celestiais. Caso essa mudança não aconteça, as coisas materiais se tornarão deuses. E aí é um produto que vai passar juntamente com a pessoa. Que Deus nos abençoe.